Eu quero saudar a todos aí em casa, na paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um privilégio estar no seu programa. Aproveito também para saudar aqui o Reverendo Macamo, que muito temos debatido juntos, e o Pastor Martino, que é a primeira vez que estou com ele numa plateia. Bom, é importante, primeiro, eu sei que vocês jornalistas, quando fazem as vossas perguntas, já fazem de forma tendenciosa, né? Então, quando diz, afinal, o cristianismo não ensina, parece que está-se a colocar alguma dúvida, não é? Eu preferia que perguntasse, o cristianismo ensina ou não ensina? Quando diz, afinal, já me induz para um sentido negativo, uma conotação negativa à própria questão. Mas eu estou habituado com a maneira como coloca as questões. Antes de chegarmos, Reverendo, antes de chegar nesse ponto, Sim. podemos iniciar com outro ponto. A equipa da Paulina Chiziane pode ter errado por não ter autorização, mas depois que a igreja viu que era um vídeo, por que não apareceu a pedir desculpas pela violência à Paulina Chiziane e também à equipe da Paulina Chiziane? Não, então, nós somos pastores, estamos aqui com um propósito educativo, né? Olhamos as coisas nas perspectivas bíblicas, o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus ensina em relação a isso. Então, obviamente que pela palavra de Deus houve ali um excesso de zelo da parte da igreja, não é? Não foi uma atitude abonatória ou ato de violência que se diz que aconteceu ali, se de fato aconteceu, ok? Porque eu não tive nenhuma prova de facto, né, das violências, além daquilo que a gente viu aí a circular, de que realmente houve umas escoriações, alguém disse que apertou o pescoço, não é preciso uma perícia para se aferir de fato o que realmente ali aconteceu. No entanto, também temos alguns aspectos que é importante preservarmos. Seguranças de uma igreja nem sempre são efetivamente membros daquela congregação. Por vezes as igrejas têm contratado pessoal de segurança para fazer esse trabalho de proteção das premissas de uma determinada igreja. Por vezes temos visto pastores que também têm equipas de segurança e nem sempre essas pessoas são convertidas. Portanto, em situações de stress, estas pessoas podem extrapolar aquilo que são as suas atribuições, violentarem, criarem ali algumas situações de civícias e que acabam também prejudicando o bom nome e a reputação deste pastor ou desta igreja, né? Então é importante a gente aqui olhar as coisas nestas perspectivas todas. No entanto, não obstante esse aspecto, é importante referenciar que a Bíblia, a partir de Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, ela nos ensina que olho por olho é assunto da lei, é assunto do Antigo Testamento, né? Jesus Cristo nos ensina que se te derem uma chapada de um lado, tu tens que entregar a outra. Se alguém te levar o capucho, entrega também a túnica. E, portanto, a palavra de Deus é muito prima pelo amor, pela paciência, e não encontramos nenhum respaldo bíblico para que haja violência. Agora, é importante também referenciar que muita gente, nos dias de hoje, relevam muito as Sagradas Escrituras. Elas olham para a Bíblia e relevam estas coisas, como quem diz, não, eu posso, se alguém pisar o meu calo, vou ficar nervoso, vou sair, é pecado, não pode, né? O cristianismo não nos ensina a devolver a mesma moeda, a bater, a ser violentos. Nós não encontramos nenhum respaldo. Então, nesse aspecto, temos que estar muito claros aqui, não é bíblico, cometeu-se um erro, independentemente das circunstâncias, independentemente do que estava a acontecer. Se entrou uma feiticeira, estava a fazer algum trabalho de curandeirismo, bruxaria, etc., nós não somos chamados a fazer isso. Na antiga aliança, a coisa era um pouco mais rigorosa, né? Eu não quero entrar aqui muito para aspectos teológicos para explicar essa transição de uma para outra, mas nós, pela antiga aliança, nós percebemos que havia um pouco mais de rigor
Também pela dispensação do período em que se encontrava, Deus colocou as coisas de forma muito sintética para a proteção e inculcação daquilo que são os valores divinos no homem. Mas com o advento de Cristo, as coisas já não funcionam assim. Nós não somos chamados, o espírito que nós carregamos não é esse, né? Certa vez, Jesus entrou, acho que foi em Samaria, assim, e pregou, os seus discípulos estavam acompanhando, aquele povo não aceitou a palavra. Quando iam saindo, acho que foi Tiago e João, viraram para Jesus e disseram: olha, podemos mandar fogo cair do céu para queimar esses rebeldes. Jesus que disse: vocês não sabem qual é o espírito que carregam. Portanto, o espírito que nós carregamos agora, tu vais perceber que Estevão, por exemplo, perante uma situação em que pessoas estavam lhe apedrejando devido à pregação da palavra, ele orou e disse: Senhor, lhes perdoe porque não sabem o que fazem. Né? Há um maior entendimento por parte dos cristãos e não devemos tomar esse tipo de ação e de atitude. Agora, há um aspecto aqui muito importante também que eu quero frisar, que tem que ver com principalmente os ministérios neopentecostais, os ministérios proféticos. Nós temos acompanhado em algumas de suas ministrações, etc., esta tendência por trazer um pouco de violência nas suas abordagens, né? You're gonna die, vais morrer, se me fez feiticeiro, morre, I'm gonna kill you, aquele que vem para me enfeitiçar, vamos matar, tá vendo? Às vezes aquelas orações de massa, com essa tendência de mostrar que se alguém está te fazendo mal, você também pode devolver no momento, tens mais poder, vais matar, vais queimá-lo, etc. Não é bem assim. É importante nós buscarmos respaldo bíblico para as coisas, né? Se entra um ladrão na minha casa, eu como crente não posso matar essa pessoa, não é? Eu tenho que me proteger, claro, tenho que criar conselhos para me proteger, mas eu não posso logo a priori ter uma tendência de criar licícias nesse sentido, porque não é o espírito que nós carregamos, né? Se alguém vem e me agride, eu tenho que ter uma postura cristã, porque eu não vejo a carne da pessoa, mas eu vejo a salvação da alma dessa pessoa. A nossa luta, Efésios capítulo 5, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, espíritos. Né? Então, estas coisas que atuam muitas das vezes por detrás dessas pessoas, nós pretendemos resgatar a alma dessas pessoas e trazer para a presença de Deus. Isto no que diz respeito à igreja. Mas, entanto, dois errados não fazem um certo. Não estou aqui, ainda não falei sobre a Paulina, não me perguntaste sobre isso, perguntaste sobre a igreja, fiz a minha reflexão sobre a igreja, mas não estou aqui ainda a dizer que a Paulina esteve certa nas suas atitudes. Quando me questionar sobre isso, aí eu vou trazer a minha opinião. Obrigado, reverendo. Voltaremos com esse ponto. Passo agora para o pastor Dércio Martins. Pastor, a equipa da Paulina pode ter errado por não ter autorização, mas depois que a igreja que viu que era gravação de um vídeo, por que não apareceu a pedir desculpas pela violência a Paulina e a sua equipa? Bom, muito obrigado, Massango. Mais uma vez uma bênção estar aqui e principalmente acompanhado aqui por dois reverendos que são uma voz que deve ser respeitada, são uma grande bênção, é um prazer muito grande, muito obrigado. Bom, este assunto de fato está a levantar muita poeira nos últimos dias, está a agitar um bocadinho a nação, mas indo logo para a questão mesmo que me coloca sobre o facto da igreja não aparecer para dar a entender que foi um mal-entendido, que na verdade eles estavam a gravar um vídeo. Eu acho que é uma atitude que não é certa por parte da igreja. Eles deviam, pelo menos, dar a entender que realmente houve um mal-entendido. E conforme estava a dizer aqui o reverendo Maloa, que eles deveriam mesmo dizer que realmente houve um excesso de zelo na nossa abordagem e que precisávamos ter tido um bocadinho mais de calma para podermos lidar com este assunto. O que está a acontecer é que eu acredito que essa atitude da igreja em relação à escritora Paulina Chiziane dá-se por causa das últimas abordagens da Paulina Chiziane no que diz respeito à igreja. Respeitamos muito a mamãe Chiziane, ela é muito inteligente, diríamos que ela é a Minerva,
se fôssemos a olhar no sentido, no poder que ela tem na literatura moçambicana, é a Minerva de Moçambique. É uma mulher com uma capacidade de escrita sem igual. Não tem comparação em Moçambique, para não dizer nos Palopes. No entanto, nota-se ultimamente nas abordagens da Paulina Chiziane uma certa intolerância à questão da igreja. Se você for a perceber, ela tem tido abordagens muito críticas, muito confrontantes. Ela confronta a igreja em Moçambique. E eu acredito que estas abordagens que ultimamente a Paulina Chiziane vem apresentando, de alguma forma acabaram formando na mente de muitas pessoas, provavelmente da igreja que está em causa, a ideia de que esta senhora quer fazer alguma coisa contra a igreja. Então, se ela ia gravar um videoclipe em frente à igreja, tornar-se-ia duvidoso, porque já vem tendo abordagens contra a igreja. Ok? Não quero, desta forma, dar razão à igreja pela atitude e pela ação que teve. Mas, de alguma forma, também quero fazer perceber que este comportamento da igreja, que não foi prudente, foi motivado por alguma coisa. Teve um combustível por detrás. As abordagens da mamãe... O comportamento da igreja tem a ver com um pensamento da escritora Paulina Chiziane? O comportamento da igreja vem como uma defesa em relação ao resultado de tudo que tem sido as abordagens da mamãe Chiziane já de um tempo para cá. Sempre que ela aparece e fala sobre africanismo, nossa cultura, vai mandar uma chapada para a igreja. Sim, vai mandar uma chapada para a igreja. Se manda uma chapada para a igreja deve agir com violência? Agora é onde eu quero chegar. Então, ela sempre que traz suas abordagens, tem sempre ali uma chapada para a igreja. Sempre que ela vai falar de cultura, africanismo, sei lá o quê, depois vai, essas igrejas de hoje, vai meter alguma coisa que tem a ver com a igreja. E já criou-se um pensamento de que esta mamã é contra a igreja. E vai piorar-se pelo fato de ela ter uma ligação muito grande com a medicina tradicional. Então já cria-se um pensamento de que esta mamã é contra a igreja e esta mamã ela é a favor do curandeirismo. O fato dela ir gravar um videoclipe em frente à igreja, logicamente que não iria ser interpretado como mais uma manifestação cultural. Por quê? Porque sabe-se que ela tem ligação com o curandeirismo e sabe-se que nas abordagens dela, a igreja não é bem vista do ponto de vista dela. Então, não quero dar razão à ação da igreja em resposta à atitude da mamãe Chiziane, mas também não quero dizer que não houveram razões. O comportamento dela nos últimos dias, aquilo que ela fala a respeito da igreja, é claro, não negamos, existem muitos charlatões, muitas pessoas que têm feito com que o evangelho seja blasfemado. Professor Dercy, sem querer interromper, então a igreja é intolerante aos que defendem o pensamento africano? Afinal, Moçambique não é um país laico. Aí é que está. Eu sou da opinião de que a igreja ela não deve ser intolerante. Da mesma forma que não estamos num país laico, cada um está livre para escolher sua religião. Quem quer ser curandeiro, que seja. Nem a Bíblia não força ninguém a ser cristão. Se fores a meditar em Apocalipse, diz quem está sujo, continue a se sujar. Quem é impuro, continue na impureza. Então, nem a Bíblia não arrasta ninguém para se converter. Jesus andou com Pedro com faca, 3 anos e meio, o gajo com faca na cintura. Só foi descobrir lá na quinta-feira à noite, cortou a orelha de mal. Estás comigo já há long time com faca. Jesus sabia porque é omnisciente, mas nunca arrancou faca de Pedro. Para dizer o que é maçanga em poucas palavras. Para dizer que a igreja, ela não, o fato dela defender uma certa linha, ela não deve tratar os que acreditam noutra linha, com hostilidade. Da mesma forma que a mamãe Chiziane
acredita muito no tradicionalismo e no africanismo, ela não deve ser intolerante a tudo que não tem nada a ver com o tradicionalismo e o africanismo. Cada moçambicano está livre de escolher o que quer acreditar. Os que querem acreditar na bruxaria, no curandeirismo, no africanismo, que acreditem. Os que querem acreditar no cristianismo evangélico vindo do Oriente, que acreditem. O país é laico e temos essa liberdade. Agora, eu não acredito que é um pensamento prudente, apesar da mãe Cisiane ser uma mulher muito inteligente, com obras dignas Ok, sem palavras, as obras dela. Uma sabedoria assim, indescritível. Apesar de ser uma mulher muito sábia, eu acho que ela peca quando não consegue demonstrar imparcialidade. Tipo, quando ela não consegue se colocar no canto dela e atacar tudo que é contrário ao que ela acredita. E a igreja? A igreja também comete o pecado de ser intolerante, como estava a dizer o reverendo Maloa. A igreja também comete o pecado de ser intolerante quando se depara com situações de pessoas que não acreditam no que ela acredita. Só para fechar com o pastor Derso Martins. Pastor, faz sentido agredir psicologicamente uma idosa? Nem se não fosse idosa, não faz sentido. O que a mamãe Cisiane sofreu ali, em condições normais não devia ter sofrido. Porque o Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é isso? Então, a igreja tem outra forma de lutar as suas batalhas. Então, não devia... Porque temos que olhar para Paulina Cisiane como uma alma. E a atitude... Olha só. A mamãe Cisiane é uma mulher que aqui em Moçambique tem voz. É uma formadora de opinião, talvez mais do que algumas igrejas. A voz dela é mais audível, mais do que algumas igrejas. Quem sabe essa atitude dela faz parte dessa intolerância que ela tem para com as igrejas e vinha mesmo como para provocar um gatilho a mais nesse tipo de comportamento que ela tem trazido para levantar um barulho. E já está a ser um barulho. Já está a ser um barulho. Então, na minha opinião, não haveria necessidade da igreja agir como ela agiu. A igreja devia ser tolerante, a igreja devia agir biblicamente. Jesus tinha muitos opositores, mas nunca cerrou punho. Nunca apertou o pescoço de ninguém. Sei que isso aconteceu, não estamos a dizer que aconteceu. Agora é palavra de um contra o outro, não sabemos. Mas há quem diga que houve apertos de pescoço. Jesus nunca golou ninguém, nunca apertou o pescoço de ninguém. Ele sempre defendeu pelo amor. Obrigado, pastor Derso Martins. Passa agora para o reverendo Marcos Macamo. Reverendo, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Indo direto para o nosso tema. Afinal, o cristianismo não ensina o perdão? Logo que se viu que era para o vídeo, porque o apóstolo Lourenço Foll ou um outro pastor não apareceram para apaziguar esta situação? Okay. Certo. A palavra cristianismo tem um ismo, né? Ismo. Socialismo também tem ismo, né? Comunismo também tem ismo. Portanto, esse ismo é uma construção de alguma coisa baseada, mas feita pelos homens também, né? São homens errantes, pecadores, né? Então, nunca vamos ser tão perfeitos. Agora, eu queria, em primeiro lugar, dizer que este tema é muito sensível. Este tema veio a calhar porque este tema pode até mudar a visão teológica do país. Este tema pode vir a forçar a uma introspeção de nós teólogos, às quantas andamos em termos de debate teológico, porque a teologia não é só versículos bíblicos. Tem várias componentes, este caso tem várias nuances, antropológicas, sociológicas, até políticas, econômicas, culturais. Portanto, o ser pastor, eu já gosto muito do nome pastor, como deve ser pastor, é mais que eu. Pastor é direto, é forte. Então, nós os pastores, quantas vezes em Moçambique, entre nós sentamos, diferentes igrejas, diferentes ministérios, debatemos a vida espiritual do país, as novas dimensões do cristianismo em África, em Moçambique em particular. Porque passamos mais tempo a condenar, a arrebatar, a dizer que, olha, aquilo não vale, não presta, e nunca sentamos para dizer, olha, somos diferentes. Qual é a abordagem atual do cristianismo, como diz, nas suas várias vertentes, nessas novas dimensões do cristianismo em África, onde há duas tendências. Uns falam mais da pureza, nós somos santos, a santidade.
Não há ninguém santo aqui neste mundo aqui. O próprio Jesus não permitiu isso. Agora, nós olhamos para este nosso lado humano de pessoas. Por exemplo, eu estou orgulhoso porque eu trabalhei numa igreja, o nome da igreja era Xiziane. Ou seja, localizava-se numa parte que se chama Xizianina. Todos são xizianos ali. E de lá aprendi muito com aqueles anciãos experientes. Não tinham muita escolaridade, mas eram pessoas inteligentes, íntegras, não é? Daí quando vejo Xiziane, isso chama a atenção dessas pessoas honestas, que não tinham muita escola, mas tinham muito saber, não é? Então, a Paulina Xiziane é a classe, é o expoente clássico dessa gente toda. Está a ver quando entra em Zandamela, aquela zona toda. Para dizer que há um manancial em Paulina que, talvez, como diz o Dércio, carece de um alinhamento, porque a literatura e a teologia são campos ligeiramente diferentes, embora um precisa do outro. Porque para interpretar as escrituras acabamos caindo na literatura. A literatura hebraica era vasta. Então, quando ela faz essas abordagens teológicas, algumas vezes, esta crítica da Xiziane é bem-vinda para nós, os teólogos, que alguns de nós fomos formados fora do país em teologia, mas nunca sentamos aqui, reanalisar o estágio atual da teologia africana em Moçambique. Por que é que nascem muitas igrejas? Já discutimos alguma vez isso? São malucos esses que andam a fundar igrejas todas. Outros não passaram por teologia, mas tem uma igreja cheia. O que é que isso significa? Qual é a abordagem sociológica disto para Moçambique, no tempo que estamos a atravessar? Sabemos que, quando nascem muitas igrejas, temos que aprender o que é que está acontecendo nesse país, ou nesse continente. Por que a África agora é o boom das religiões? Isso já aconteceu nos anos 60, que depois deu lugar aos movimentos de libertação. Mas quem começou com o Vucu Vucu foram as igrejas. Estamos a criticar profetas agora, mas isso já existiu nos anos 1920, 1930, porque era o auge do colonialismo em África. Era a necessidade de se libertar daquele jugo do colonialismo, de uma forma social, antropológica, cultural. Começaram a surgir cristos negros em África. Não é de agora isso. A diferença é que agora põem fatos bonitos, como Dércio. Nessa altura eram nossos avós, quando disseram arrastar multidões. A religião tem uma força tal. E quando ela é orientada para a verdade, como se diz, a verdade vos libertará. E liberta de verdade. Você vai ao hospital central, não apanha o poder que o pastor tem. Dizer, ok, a tua doença agora passou, vá. Jesus também dizia assim, vá em paz, vá. Não se diz isso no hospital. Então, isso mostra que temos um poder. Só que quando não sabemos gerir esse poder, colocamos a nós em primeiro lugar como ditadores, pontapeamos a Cristo, sentamos no lugar de Cristo, aí vamos descarrilar. Agora, volto a esta questão da igreja. Para mim é o problema teológico. Quando você diz que nós somos santos nesta igreja, somos puros, não temos nada a ver com não sei o quê, você não está serialista. Não há santo no mundo, somos santificados por Cristo. Não somos puros, somos purificados por Cristo. Aquele pastor deve estar embaixo de Jesus Cristo. A humildade de Cristo tem que ter também mesmo. Sair, olha, mamãe Xiziane, o que é que se passa? Estamos atônitos com a vossa movimentação, o que é que se passa? Pensamos que era uma agitação. Pronto, vamos orar. Está vendo? Esse deveria ser o posicionamento da igreja. Dependendo da escola teológica, de formação teológica que você teve. Não estou a falar dos livros, ler. Há aquela coisa de ler muitos livros, mas é aquela parte pastoral. É por isso que eu elogio desse quando diz pastor. O pastor é um educador. Ele vive o pastorado dentro de si, não só para pregar, falar para as pessoas. O ser pastor está dentro dele. Mamãe, estamos muito agitados, mas o que é que se passa aqui? É um problema. Será que a Paulina teria discutido aí? Não, filho, estamos a tentar filmar, estamos a fazer um vídeo bonito. Nós, a igreja, podemos beneficiar por isso. Agora, quando você diz bruxaria, isso é uma violência. Não apuro aqui. Agora, o que eu sei é que a Paulina procura emprestar à igreja alguma reflexão teológica na perspectiva africana. Só como nós não estamos ainda nessa, ficamos naquela de que nós somos puros, é a pureza. Olha, a igreja não é um conjunto de santos ali. É Jesus que nos santifica pela sua graça. Quando saímos dali para os impérios, somos pecadores ali. De segunda a sexta-feira nós somos aquilo. No domingo somos uma coisa, no lado da semana, ao meio da semana nós somos outra coisa. Não, é falso isso. A fé é realística. A fé não esconde as coisas, não vive tipo camuflagem. Não é assim. Agora, o que me irrita é que o pastor, como pastor, que vive o pastorado dentro do coração, como é que se diz? Houve exagero. Mamãe Paulina, houve exagero. É que nós na nossa igreja estamos contra a feitiçaria. Somos pessoas que advogam que a feitiçaria é um pecado. Confundimos as coisas. Mas afinal não é esse o caso. Está a ver o diálogo como que vai? Por tudo isso, mamãe Paulina, perdão, por favor.
em nome da minha comunidade toda. Está a ver que há um sotaque diferente aí? E aí já é como igreja, não é? Que é humilde, não é assim? Não precisamos de polícias nós para lutar contra a feitiçaria. E a feitiçaria não vai destruir a igreja porque é forte. Pelo contrário, o pastor teve uma oportunidade de dizer, olha, feitiçaria aqui é bem-vinda, mas daqui não vai pegar, porque nós somos fortes em Cristo. Davi está evangelizando. Tudo que estão a fazer aqui, mamãe, não vai pegar. Agora, nós conhecemos Eduardo Salmo, um jovem da cultura, conhecemos o Xenobune, são pessoas da cultura, não é? Agora, por essa ignorância teológica, passa a expressão. Quando vê a Timbila, confunde. A minha igreja também, quando chegou aqui, eram de brancos. Diziam, nós não vamos onde estão os vangomas. Vangoma é o quê? É batuque. Baneiraram tudo que tinha a ver com batuque. O batuque está de volta agora, já que há batuques modernos na igreja. Mas isso era o pior pecado que nos proibiam de fazer isso. Então, é esse déficit teológico de atualizarmos as novas dimensões do cristianismo em África, associam até a curandeiros que agora procuram apoderar-se da igreja para também manter seu poder. Nós tivemos a julgar o caso do curandeiro. Ele disse, olha senhor, escolhe lá uma coisa, por favor. Ou ficas com o pastor, ou ficas com o curandeirismo. Eu quero as duas coisas. Está a ver? Porque no cristianismo há um poder ali, que não se acha em nenhum lugar. Esse poder não é nosso. Portanto, o orgulho do pastor é condenável. Tem que ser exemplo de humildade. Quem sabe se Deus mandou a feitiçaria para ele saber como converter as pessoas ali. Está a ver? Agora perdeu pessoas que talvez vinham para ajudar. Agora eu sugiro debate teológico. Porque será que o cristianismo que nós estamos a pregar é uma imitação da Europa? Agora vou como o lado xiziano. Ou é baseado na nossa fé original? Porque antes sabíamos que em Deus existe um Deus supremo, faz isto, faz o bem para as pessoas, mesmo os antepassados que as pessoas adoram, são pessoas que fizeram bem. Os que fizeram mal não tem nada a ver com eles. Como é que Cristo fala para o contexto tradicional? Porque agora a tendência de África é voltar para aquilo que perdeu. Os masiones são a ponte entre o cristianismo moderno e o cristianismo africano, que fala a língua descalço. Os masiones são pé descalço. Mas a fé que eles têm ali pode ajudar as nossas igrejas civilizadas a aprender o que é. Então, há um déficit teológico para debater. Não vamos, senão as pessoas nos aproveitam e a igreja cai. Agora, só para terminar, Massamo, é o seguinte. Será que nós, quando abrimos igrejas, é para a nossa honra e glória? É uma competição? Ou é para a glória de Cristo? Porque esquecemos isso. A crítica que eu dou agora aos grandes apóstolos da atualidade é que são o número 1 e o rebanho está a seguir atrás. Por que nós estamos juntos aqui a aceitar a crítica do teu rebanho? Ser profeta não é ser ditador. Não é sonhar coisas individuais e dizer às pessoas. Não é assim? Será que nós, os pastores, agora sabemos ler o que é que acontece no dia a dia de Maputo? Para falarmos no domingo ali, para ajudarmos as pessoas. Agora, não estou a tirar o mérito. Por exemplo, eu gosto de ouvir alguns. Um Kutara diz assim, eu gosto muito, às vezes, um Kutara diz, alguém diz, eu tenho déficit de testículos, não tenho nenhum testículo. E um Kutara foi inteligente. Ele diz assim, vá, os 2 testículos são repostos. Não entrou em discussão com aquela pessoa. Talvez aquela pessoa vinha para testar e gozar esses pastores que fazem. Porque, infelizmente, a sociedade agora banaliza a religião. Mas no último dia, aqueles que nunca pisaram na igreja, no cemitério estão lá, a pedir o pastor para enterrar. Então, falta esse ensinamento. A religião não é loucura. A religião não é ser matreco. A religião não é ser vazio. A religião tem um poder que faz que aquelas coisas que o Estado faz, a religião faz, o Estado não faz. Porque as pessoas correm para lá no último dia. A religião reinventa o inexistente. E esse inexistente passa a existir. A religião preenche o vazio de uma pessoa que amanhã queria suicidar-se. Depois de ser preenchido, seja por um evangelista, essa mesma pessoa torna-se pastor e fica famoso. A pessoa que perdeu todo o sentido da vida volta a reconquistá-lo 10 vezes mais. Isso o poder político não faz. Então, o poder está lá. Agora, cabe a nós sabermos como exercer o poder. Agora, vamos solucionar este problema. A doutora Paulina Xiziano não quis ou não quer fazer de livre vontade levar a queixa. Há aquele momento emocional que nós sentimos ofendidos. Aquele momento é humano. Não importa se você é padre, é bispo. Olha, há um padre que o cobrador insultou no machimbombo, insultou no chapa, insultou, calou-se. O cobrador insultou a mãe do padre, que já não existe. O padre leva uma bofetada cheia para o cobrador. Fez bem ou não, o padre? Certamente o padre vai ser condenado. Mas o momento emocional de pessoa, a pessoa dentro de mim, você ofendeu a minha pessoa, está vendo? Temos pessoa e temos a minha pessoa, é aquela que tem a última palavra dentro de mim.
deixando de ser padre, só não sei o quê. Só que, felizmente, o cobrador, tal cobrador, às vezes também perde o respeito. Procurou o padre, pediu desculpas e ficaram amigos. Graças à bofetada. E ouvimos que esse jovem já está a concorrer para essas coisas nossas. Graças ao padre. Então, 30 segundos, Sr. Reverendo. e isso para dizer que não há perfeito no mundo. O pastor, eu volto como classe do pastor. A queda do pastor é a nossa queda. Não são santos vocês mais do que ninguém para vir violentar pessoas, porque agrediram você. Entrega o caso a Jesus Cristo. Jesus, temos bruxos aqui. O que é que tu fazes? Dê-nos poder, se bem que são bruxos. Mas eu sei que aquela senhora é clássica, como diz Dersa. Agora, as interpretações dela, temos que entender que ela não é teóloga. A leitura que ela faz é diferente de um teólogo. E eu também costumo criticar as missões, como o Evangelho chegou, aqui dos brancos, etc. Mas hoje estamos bem trajados, vestidinhos, eu não estou, vocês estão. Graças a esse Evangelho, que eles ensinam a vestir, a falar o inglês, o português, o francês. Nós até ganhamos mais que eles. Nós somos pessoas aprumadas, nós africanos. Porque houve este encontro de tal exploração religiosa, teológica, que eles nos viam como pessoas de baixo. Mas nós roubamos isso e somos clássicos hoje. Graças a esse erro que eles trouxeram. Eles também são pessoas, os missionários os brancos. Proibiram-nos tudo, mais alguma coisa. Mas eles também não são perfeitos. Então Deus usa todos os lados. Então, para mim, a situação é que é perdão. É perdão e como chama-se? Vai retratar-se. Obrigado, Reverendo Marcos Macambo. Passo agora para o Reverendo G. Simaló. Reverendo, duas questões. Acusar a Paulina Chiziane de feitiçaria não é falta de respeito para com uma das maiores referências da literatura moçambicana? Não, no caso da Paulina Chiziane não é. No caso dela não é. Não é falta de respeito? Não é falta de respeito. No caso da Paulina, no caso específico da Paulina Chiziane, não é. Nós não podemos romantizar o curandeirismo. Não podemos romantizar o curandeirismo. A pessoa aí de casa talvez não esteja assim muito por dentro, porque eu vejo as pessoas às vezes a falarem sobre isso e dizem não, porque o curandeirismo é parte da nossa cultura e tal. Não, o curandeirismo não é cultura africana. Nós não podemos fazer confusão entre tradição e cultura. Usos, rituais e costumes são tradições. Usos, costumes e rituais que fazem parte de uma geração e passam de uma geração para outra se tornam tradição. Mas nem todas as pessoas de uma determinada geração partilham da mesma tradição. O que significa que o facto de, por exemplo, numa determinada região, as pessoas praticarem determinados rituais, não faz daquele ritual minha cultura. Ok? É tradição de quem pratica, mas não é cultura de quem está ali presente. Nós podemos ter pessoas que praticaram curandeirismo durante numa determinada região, por exemplo. O curandeirismo tem 3 tipos de espíritos predominantes. Nós estamos a falar dos ngunis, ndaos e tsongas. Um curandeiro, geralmente, ele manifesta-se. É por isso que o curandeiro costuma ter 3 palhotas para cada um desta casta de espíritos. Ok? Os iones, por exemplo, os espíritos ndaos são os mais violentos. Os iones fazem um pacto com os espíritos ndaos. Dizem, você é ndao que vem aqui para me trazer doença. Porque para uma pessoa se tornar curandeira não é pacífico. Não há nenhum curandeiro que apareceu e disse, eu me tornei curandeiro de livre espontâneo porque quis. São muito poucos esses casos, né? E há mais. O curandeirismo é o primeiro nível para a feitiçaria. Todo... Reverendo, sem querer interromper, o Reverendo Maló está a falar muito do curandeirismo. O que quer dizer? Mas você não sabe, mas tu não sabes que a Paulina é curandeira? A Paulina é curandeira. A Paulina, ela pratica curandeirismo. O Reverendo Macambo falou aqui quase 30 minutos, quase que esgotava o programa.
Eu não lhe interrompi. Eu não lhe interrompi. Mas é sensível, é sensível. Eu não lhe interrompi, então peço para não me interromper. Sorry. Ok? Sorry, my brother. Ela já disse isso de boca. Não estou a falar aqui algo que ela sozinha não falou. Não estou a falar algo aqui. Os livros dela são reveladores disso. Aquele livro, para quem são os tambores do além, é um ode ao curanderismo e ao espiritismo, né? O próprio histórico da Paulina, o próprio histórico dela é de alguém que foi atormentada por espíritos e precisou, em algum momento da sua vida, passar por um cuchailiwa para poder apaziguar qual isso. é o problema da Paulina Chiziane ser curandeira? Não, aí não, até aí, esse é um problema dela, da salvação dela e da espiritualidade dela. O que eu estou a dizer aqui é que não podemos romantizar isso. Então, temos que o que é que isso significa? Temos que não foi isso. Eu, logo no princípio, cortei isso aí que era para não chegar nessa perspectiva. O que eu quero te dizer é que o ato do curandeirismo em si, embora os curandeiros, quando eles aparecem, romantizam isso. Tu vês um curandeiro, por exemplo, ele aparece aqui na televisão porque até costuma ver para o teu programa, acho que é um cantor e tal, porque eu consigo fazer dinheiro, mas a história dele, se tu fores ouvir a história dele, ele tornou-se curandeiro porque um espírito lhe atormentou, ele tinha problemas, não conseguia andar, ele foi amarrado no espírito, não é? Foi oprimido por aquele espírito, até que ele decidiu que não, eu vou fazer um acordo com esse espírito, para esse espírito parar de me atormentar. É assim como as pessoas se tornam curandeiras. As pessoas que a gente recebe nas nossas congregações, que vêm com problemas espirituais, não é? Muitas delas, olha, muita gente que tornou-se curandeira é porque não conseguiu encontrar ajuda de vida, ou porque não conheceu um pastor que pudesse performar libertação nela, ou porque teve um mau aconselhamento, encontrou pessoas que romantizaram e disseram, não, ok, tudo bem, nós conhecemos alguém que vai te ajudar e tal. Quando uma pessoa se torna curandeira, ela não pode casar, não é? Se casa, tem que haver um pacto espiritual ali no casamento, ela tem que servir palhotas, não é? Aquelas palhotas passam a ser a sua casa e o seu marido ganha marido espiritual. Ela não pode comer o que quiser, não pode ver onde quer, não pode trabalhar onde quer, não pode estudar. Muitas delas não podem estudar, algumas até conseguem, mas muitos não podem estudar. Alguns se tornam lésbicas e gays, ok? Por causa do espírito, ele é homem, mas o espírito que flui sobre ele é um espírito afeminado, ok? Estes problemas todos são vivenciados. Então, essas pessoas sofrem. Muitas dessas pessoas, algumas acabam morrendo, né? De tanto elas não quererem seguir aquilo e não terem ajuda apropriada ou por uma e outra razão, algumas acabam morrendo. Então, é uma situação crítica. Então, quando nós temos uma pessoa do calibre da Paulina Chiziane. Olha, já agora até o Espírito de Deus está aqui, está a falar algumas coisas comigo. A questão das parafernálias, aquelas miçangas, aquelas pomadas, algumas daquelas composições, etc. O próprio tambor que o reverendo Mancamo está a falar aqui, timbila. Falando de timbila e coisas de música, há estudos científicos que mostram que a ritmização, eu sou músico, eu canto, né? Então eu estudo os ritmos, as músicas que eu componho, tenho cuidado de perceber qual é a rítmica das mesmas. Algumas rítmicas, algumas batidas, algumas percussões sonoras são invocações espirituais. É preciso ter muito cuidado com isto. Quando tu entras num sítio e há uma ritmização para invocação de espíritos, tu metes aquela... Mesmo na Hollywood, esses cantores agora que aparecem aí, que as pessoas chamam de... como é que é? Está fugindo agora o nome dessa gente que anda aí a fazer pactos satânicos na Hollywood e tudo mais. Eles... Illuminati, exatamente. Esses Illuminatis que andam por aí. Algumas ritmizações que eles usam é para criar hipnose e possessão satânica. Tem música que quando você escuta, você fica alterado. Tem ritmos que quando você entra nelas, tu, por exemplo, tens a música samba, por exemplo, a ritmização do samba sexualiza uma pessoa. A pessoa, depois de escutar aquilo, quer tirar roupa, quer tocar. Quando tu entras, por exemplo, para casas de Umbanda, Quimbanda, ok? Umbanda e Quimbanda,
a ritmização que ali existe, alguns processos, por exemplo, de levantamento de fumos, né? Como é que as pessoas vão levantando fumo, algumas bebidas que as pessoas tomam. Então, tudo isto faz uma conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, logo, o que eu estou a dizer é o seguinte. Então, eu estou a dizer o seguinte. Sim. Quando alguém te diz, por exemplo, que esta estava a fazer aqui um ato de feitiçaria. Às vezes a gente pega aqui estudando no leve. É por isso que eu disse, eu não vou falar ainda da Xiziane, ia tratar esse assunto já consoante a Xiziane. Porque as invocações satânicas, né, são feitas através de spells, como é que se diz isso em português? Encantamentos, palavras lançadas. Ok? Tu chegas num sítio e começas a falar determinadas palavras de forma sistemática, rítmica. Algumas batidas, alguns toques. Não é? Então, o feiticeiro não é porque ele só vai te feitiçar à noite, de madrugada e tudo mais. Não. Tu pode ser vítima de um ataque satânico em plena luz do dia. É importante ter muito cuidado com isso. O pastor ali no vídeo do coisa falou de que tem pessoas que sacrificam animais, etc. Todas estas coisas, elas precisam de uma análise muito acautelada. Portanto, não vamos romantizar isso. A cultura, só quero fechar com isso, peço um pouco de paciência, né? A cultura, as pessoas têm que ficar muito bem claras aí em casa. A cultura, que são a formação de instituições, línguas, a forma como as pessoas se vestem, até muda. Muitas das vezes as questões culturais, elas vão transcendendo, vão aperfeiçoando. Tem certos aspectos tradicionais, né, que não encontram respaldo cultural, que as pessoas percebem. Nós estamos a fazer isto aqui durante muito tempo, não dá certo. Então, nem toda tradição, esta pode dizer, não, isto aqui é nossa tradição, então eu tenho que fazer porque é tradição africana. É preciso ter muito cuidado. Outro aspecto muito importante também, Massango, eu já vou passar a palavra, é que nós não podemos, de forma alguma, dizer que a Bíblia, o cristianismo é ocidental. As pessoas confundem o cristianismo com o catolicismo. A Igreja Católica Romana e Apostólica é mitraica de tradição ocidental. Mas o cristianismo, na essência, é africano. A Bíblia nasce na África. Se tu lês a palavra de Deus e entendes o que a palavra de Deus está ali a dizer, você vai perceber que muitos dos aspectos culturais retratados na Bíblia são africanos. Muitos dos atores bíblicos são africanos. A Bíblia está repleta de negros. Muitos personagens africanos são negros, nasceram aqui em África e, portanto, tem uma cultura africana. Mas a Bíblia, tendo cultura africana, ela repreende toda a tradição que se opõe à vontade de Deus. Reverendo, ainda com o reverendo. Sim, sim. De uma forma bem rápida. A Paulina Xiziane estava a fazer fotos para o vídeo e ela não tinha autorização, sim, para estar naquele terreno. Mas nós já sabemos que não estava a fazer um ritual. Qual é a solução agora que sabemos que não era ritual? Não, mas como é que você sabe que não estava a fazer o ritual? Essa é a questão. Como é que tu sabes? Eu conheço mais ou menos a situação geográfica daquela igreja, Divina Esperança. Já passei por aí algumas vezes. Eu conheço qual é a situação daquela igreja. Né? Por que cargas de água? Ela fez o videoclipe, já tinha feito o videoclipe, terminou de fazer o videoclipe. Era sessão fotográfica. Eu já fiz videoclipe. Geralmente... Ainda geralmente quando as pessoas... Alexandre, peço o teaser aí da Paulina, por favor. Peço para meter o teaser na janelinha, por favor. Porque depois dessa situação, ela publicou aqui, lançou o teaser, por favor. Geralmente, quando as pessoas fazem videoclipe, elas fazem as imagens do videoclipe no ato e no local da filmagem do videoclipe. Eu me questiono, por que carga de água? Ela fez o videoclipe num sítio tão bonito como estamos a ver ali. É um sítio bonito, tem uma paisagem bem verdejante. Me parece que eles usaram um bom cenário. Para sair deste cenário bonito, provavelmente seja a casa dela ou alguma coisa parecida, e ir fazer fotografia no matagal, num lugar que não tem nenhum cenário ali apreciável, aquilo ali é tudo um conjunto de ervas daninhas, não tem cenário ali para fotografias, né? Então, é de fato algo um bocadinho, e mais,
com o agravante daquilo que o pastor Martins esteve aqui a dizer. Nós sabemos que ela não tem nenhuma empatia pela igreja. Eu não vou fazer fotografia. Eu sou pastor, imagina, eu sou pastor, não é? E não há aliança aqui entre entre ser cristão e coisas, e ser curandeiro. Acho que não há isso aí. Não vamos aqui, não existe isso aí. Okay? Agora, imagina, eu saio da minha igreja, eu estou a fazer um videoclipe na minha igreja, ou whatsoever, e depois vou fazer fotografia do meu videoclipe que eu fiz na minha igreja ao lado de uma palhota do curandeiro. O curandeiro não vai ficar a pensar que alguma coisa estranha com esse pastor. Mas reverendo, um vídeo e fotos não têm cenários diferentes? Não, geralmente, é o que eu estou a dizer, geralmente, quando as pessoas gravam um videoclipe, elas aproveitam o cenário do vídeo, porque eu quero promover, a foto é para promover o vídeo. Então, eu faço a fotografia dentro do cenário do vídeo. Eu não procuro um cenário que não tem nada a ver com o vídeo que eu fiz. Isso é estranho, ok? Isso é o que eu conheço da ciência da música. Eu faço o videoclipe neste lugar, eu vou procurar depois fazer as fotografias ali para fazer promoção daquele videoclipe. Eu não saio, eu estou a fazer videoclipe na praia e depois saio da praia, vou fazer fotografias na montanha. Isso é estranho, ok? Agora, as avaliações presenciais do que realmente aquilo estava a acontecer, etc., é aquilo que a gente conhece pelos vídeos que a gente viu, alguém vai julgar isso e seguir, ou vão se perdoar e a coisa vai sair, mas não deixa de ser estranho. E o meu ponto aqui é este, não romantizemos aquelas coisas e temos que ter muito cuidado com as parafernálias, os instrumentos e a maneira como isso... As pessoas que tocam timbila, eu já conversei com pessoas que tocam timbila, As pessoas que tocam timbila, elas conhecem muito bem ritmização timbilaica para evocação de espíritos. Conhecem. Então, as pessoas que tocam... Não, então, eu posso tocar timbila... A timbila é do diabo. Estão a deixar a nós também. Não. Olha, eu tenho uma música gospel... Uma pergunta direta. Estou a repetir, estou a responder. Eu tenho uma música gospel com timbila. Eu gravei uma música, tenho uma música gospel gravada com timbila. Eu posso mandar para a não lancei a música, ok? Então, a timbila em si não é do diabo, não é nenhum instrumento. O diabo não tem capacidade de fazer nada, não faz nem tambor, não é nada. Tudo que tu vês aqui é de Deus. Só que, o que eu estou a dizer é que a percussão, a maneira como as pessoas entendem o mundo espiritual e performam no mundo espiritual, elas podem pegar algo aparentemente inofensivo e transformar numa fonte de vocação satânica. É por isso que eu estou a dizer, temos que ter muito cuidado. Obrigado, reverendo Gessi Maló. Passo agora para o pastor Dércio Martins. Pastor, para alguém ser curandeiro, deve ser, acredito, as timbilas são do diabo e o piano é de Deus? Ok. Muito obrigado, Massango. Primeiro quero dizer que, neste caso da Paulina Chiziane, na minha primeira abordagem, quero que não me leve a mal em nenhum momento, na minha primeira abordagem eu estava mesmo a falar deste ponto de vista que a Paulina tem em relação à igreja, que pode ter sido um dos fatores que veio a motivar o comportamento imprudente por parte da igreja para com a Paulina Chiziane. Eu acredito que se fosse uma pessoa aleatória que nunca tinha sido vista, que não é conhecida, mesmo a forma como seria abordada ali seria diferente. Mas como já era a Paulina Chiziane, que já há muito tempo vem lançando pedras contra a igreja, o comportamento foi mesmo defensivo. Apesar de imprudente. Agora, imaginemos que se ela estivesse mesmo a fazer obra de bruxaria, qual é o problema nisso? Qual é o problema nisso? Ela está livre de professar a fé dela e exercer o que ela quiser em qualquer canto da nação moçambicana. A não ser que ela estivesse a exercer a bruxaria dentro do recinto da igreja. Mas se ela estava num lugar que está fora de jurisdição da igreja, qual é o problema? Não há nenhum problema. Não há nenhum problema. É a fé dela, são os espíritos dela, é o que ela acredita. Ela pode fazer aquilo em qualquer rua, em qualquer lugar. O país é dela também. Moçambique é todo nosso. Ok? Eu não acho que o facto dela ter feito bruxaria numa rua, ok? Ainda que seja... Rua
não é só em frente da igreja, a rua é em frente de muitas instituições. Pode ser igreja, pode ser outro lugar que está do outro lado. Eu acho que ela está livre de exercer a fé dela onde ela quiser. Agora, torna-se errado se ela tivesse mesmo feito esse encantamento, essa bruxaria na jurisdição da igreja. Se é nesse caso, não estou muito bem abalizado, mas se é nesse caso, realmente ela cometeu um erro. É ao lado, não dentro do terreno. Não dentro do terreno. Então ela está livre de fazer bruxaria dela onde ela quiser. Agora, ainda que se fizesse mesmo bruxaria, por que a igreja agiu do jeito como agiu? A igreja não precisa ter medo dessas coisas. Se a igreja tem poder, principalmente a Divina Esperança, que tem autoridade para matar feiticeiros em oração, eu acho que não é o caso de ficarem assustados, porque ouvimos mesmo na oração a dizer I kill them, I kill them. Eles têm autoridade para fazer essas coisas. Então, já fica meio estranho para nós quando a luta já sai do espírito e entra para os braços. Sei que houve luta, não me interpretem mal. Conhecemos esses vídeos de que estou a falar de matar I kill them, tem poder para matar feiticeiro em oração, estão no domínio público, não é fofoca nenhuma e nem é conspiração. São vídeos que a própria igreja soltou, estão a circular por aí, que mostram que, na verdade, a igreja detém de uma autoridade espiritual até de matar feiticeiros. Martins, por que a igreja tem medo de bruxos? Queria chegar até aí, Massango, porque uma vez que eles têm essa autoridade de até matar feiticeiros que estão a quilômetros de distância, eu acho que alguém que apareceu ali à frente para fazer uma obrinha de bruxaria ou obra de bruxaria de que dimensão seja, não importa, eles não precisavam agir daquela maneira. Afinal de contas, eles têm autoridade para resolver essas coisas no espírito. Então, é condenável qualquer tipo de violência, está errado. Se Paulina Chiziane é curandeira, é bruxa, é cantora, é o que ela quer que seja, que ela pratique o que ela quiser em qualquer lugar. Moçambique é de todos nós. É errado se ela praticou isso dentro do recinto da igreja, ok? Mas, se ela praticou em frente da igreja e isso incomodou a igreja e passou a informação de que ela está a fazer feitiçaria contra a igreja tem poder suficiente para eliminar essas coisas e cancelar a oração. Nós já vimos, já sabemos, há vídeos que estão aí a circular. Então, é muito condenável atacar alguém porque é feiticeiro ou bruxo e violentá-la fisicamente. É uma atitude errada e esperamos que se chegue a um consenso e se resolva essa situação. Não sei qual é a segunda pergunta que... Deus, acusar a Paulina Chiziane de bruxaria não é uma falta de respeito para uma das maiores referências da literatura moçambicana? Bom, às vezes nem é acusação. Por quê? Porque o que nós temos visto das abordagens da Paulina Chiziane nos últimos dias, para uma pessoa inteligente já dá para perceber o que ela é, na verdade, além de ser escritora. Já dá para perceber que ela tem esse lado oculto não vou usar a expressão tradicionalismo africano para o J.C. Malô, reverendo, não me bater aqui, porque estava a dizer que não tem nada a ver com a nossa tradição. Mas vou usar, entre aspas, essa expressão. Se ela tem esse lado oculto de bruxaria, de curandeirismo, digamos que existem razões para nós acreditarmos que ela tem realmente ligação com essas coisas. Por quê? Por causa da forma como nós temos visto ela desde o princípio até cá. Por quê? Tu encontras sempre ela enaltecendo mais o curandeirismo em detrimento da religião, da igreja neste caso. Então, parece que ela é muito, mas muito, faz muita apologia aos espíritos, ao curandeirismo, e ataca todo mundo que rejeita essas coisas para abraçar a fé, a religião cristã. Então já dá para perceber que isso aí são alguns gatilhos que a Paulina foi deixando e nos fazem crer que realmente ela é curandeira. Voltando para a questão que eu estava, para a minha resposta logo no princípio, é o que deu motivação para aquela atitude imprudente da parte da igreja, sei que realmente agrediu a ela, porque ouvi ali no vídeo que abrimos com ele, não sei se era o pastor, o homem que estava a falar ali. Pastor da igreja. É o pastor da igreja. Ele mencionou algo que parece que lhe chamou muita atenção. Ela diz que vi ela de roupas vermelhas, de curandeiro, e parece que aquilo mexeu muito com ele. Não devia mexer com ele, porque ele tem poder.
Sim, primeira João 4, de 4 a 6, diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, e se ele até descreve que apareceu de roupas vermelhas, de curandeiro, nunca sabe, se temos power, temos poder, deixa ela fazer a bruxaria dela onde ela estiver. Se o poder de Deus está em nós, essas coisas vão cair por terra. A violência nunca é justificada. Obrigado, pastor Dercy Martins. Passa agora para o reverendo Marcos Macamo. Reverendo, comentários em torno dos pontos levantados. Finalmente, né? Mas eu gosto da insistência. Tu estás a levantar debate, isso é que é ser moderador. Masango tem lugar em qualquer televisão do mundo a manter esta postura, tá vendo? Porque a televisão é por as pessoas a falarem não a mesma coisa, cada qual com o seu ponto de vista. Já agora, o Dercy, para mim, tem futuro. Por essas abordagens estão a começar. O Dercy Martins. Sim. E o reverendo Maló. Não, já está no terreno, eu e ele já estamos a caminho. Mas a questão é a seguinte, no debate, temos que ficar satisfeitos quando as ideias são totalmente divergentes. E quem ganha com isso é o público. Quem cresce é o país. Ter medo de ouvir algo diferente é mau. Agora, vamos à questão, só para simplificar, porque o tempo corre. Nós recebemos teologia dos brancos, cristianismo dos brancos, estou a simplificar de uma linguagem muito simples, e nos fez sermos aquilo que somos pessoas. Mais tarde, começamos a criticar muitas coisas que eles mataram em nós, que eram boas, de África. Nas faculdades, por onde eu tive a sorte de pisar, nem estudei, só assisti a aulas. Oxford, você ouvia discutirem sobre questões africanas. Um africano a levantar e dizer, olha, o que vocês nos trouxeram não é o Evangelho, nós já sabíamos como se vive amor em África. Está bem, mas eles vieram aqui e nos trouxeram. Como é que saberíamos dessas coisas se eles nos tivessem falado para nós, ensinar-nos a ler a Bíblia, para podermos sermos críticos, não é assim? Dois, não há tribo, não há cultura superior em relação à outra. Deus é neutro, é parcial. Não fez brancos acima, senão o Dr. Mondlane não teria tomado café, o único branco em Nova York, o único negro em Nova York sozinho. Dizem que outros recusavam servir o café por ser negro, mas nunca se pôs embaixo. O que fez, muitos brancos ainda não fizeram. Dr. Mondlane, Deus está com todos. Assim como para nós os pastores. Aquilo que faz o outro, eu também sou capaz de fazer, se temos a mesma fé. Agora, aqui em África, eu quero acreditar que há boa coisa da tradição, da cultura, que não está na nossa Bíblia, não está na nossa fé. E que são boas coisas. Essas coisas de tribunal que está a avocar agora, para mim não fazem parte. Nós, como pessoas africanas, sabemos como resolver os problemas. Mamãe Paulina, dizer àquele pastor, meu filho, não fizeste bem assim, respeita-me, sou tua mãe. Não acha que é melhor do que processo de tribunal? O africano é rico, não somos pobres nós. Agora, o Maló defende com certeza, eu gosto dele porque ele tem uma postura vertical das coisas, isso é bom, a comunidade ganha. Mas as coisas que nós recebemos da Bíblia, ele diz que muita coisa é africana, sim. Mas a cultura e a tradição está cheia ali na nossa Bíblia. Agora, estou a falar para pessoas que gostam de estudar. Não estou na igreja agora. O nascimento da Virgem Maria é do céu ou da terra? Porque no contexto romano, existiam crenças de que aquelas mulheres, meninas bonitas, boas, educadas, limpas, virgens, não podem conceber com qualquer homem, só pode ser com anjos, seres celestiais. É nesse contexto tradicional, dessa crença tradicional daquele lugar, Roma, que Deus usa esses elementos culturais para nos dar a salvação, para percebermos e interpretarmos com base na nossa percepção real. Mas Maria não é romana, pastor. Sim, diga. Maria não é romana. Não é romana, mas eu digo, a tradição tinha essas coisas todas. O nascimento virginal, na tradição, existia por aí. Assim como muitas coisas hoje que existem em África, que os maziones acham que devem encaixar ali. E nós começamos a insultar o maziones. É a percepção dele a partir do lugar onde ele está. O mazione te explica a Cristo à maneira dele. Do que um Cristo branco importado, que ele tem que fazer o exercício. Mas Cristo não é branco, pastor. Também não é negro. Como é que sabes? Também não é negro. Como é que sabes? E afinal não é a cor que marca. Então, afinal mas vamos tu discutir as estás coisas. aqui a tentar inferir que ele é branco. Sim, ele não mas é branco. Sim, mas tu criticavas os outros, esquecendo que você É também... por causa dessa abordagem das pessoas Sim. dizerem que Jesus é branco, ele é loiro, tem olhos azuis. Isso não é bíblico. Para quem lê Bíblia, Sim. consegue perceber. Sim, que- Quando a Bíblia faz uma tradução de Cristo, sim. tem mais de negro do que de branco. Não. Cor de latão, O planeta já cabelo, disseram- Sim. é como a Bíblia traduz, Não diz deve- que ele tem cabelo de lã. Como é que é cabelo de lã? Já viu algum branco com Mas cabelo de lã? isso não interfere na nossa fé. Nós não cremos na cor.
O que adianta o pastor maluco pregar um Cristo até sair suor? Um Cristo que não percebe. É que o Cristo que pregas tem cabelo liso, né? Mas o Cristo da Bíblia tem cabelo encaracolado. Mas o cabelo faz o que na tua fé? O cabelo só, deixa tudo. É que as pessoas têm ensinado aos outros que Cristo é branco, que eu estou a dizer que não é bíblico. Você também não ensina que ele é preto. Para eles não te ensinaram que é branco. Mas agora estás a ensinar que ele é branco. Não, o contexto dele. Não vamos pela cor. A cor não muda nada. Assim como o teu Tá bom, traje continua. não muda a fé. Tá bem, continua. pastor. Portanto, nós, os de agora, queremos fazer aquilo que Cristo não fez. Levamos a autoridade de Cristo. Julgamos pessoas. Cristo nunca gritou contra nenhum feiticeiro. Cristo estaria tranquilo ali, nunca mandou escoraçar a ninguém. Não é bíblico também, pastor. Sim, mas você Não é bíblico. Reverendo, Você também não deve Não, mas nós não Reverendo, podemos deixar o pastor aqui dizer coisas que não são bíblicas. Vamos deixar- Cristo já escoraçou pessoas, sim. Reverendo Sim, mas você Maló, não é Cristo. Reverendo Maló, vamos deixar o reverendo. Não, ele pode falar. continuar, mas sim. quando ele estiver a dizer coisas que não são bíblicas, eu vou Vamos dar dizer, um ponto de ordem. sim. Não, Vamos pode deixar continuar, reverendo. pode continuar, pode Vai ter o continuar. Não, vou seu continuar. tempo. Não, pode Por continuar, favor. pode continuar. Vamos Não, deixar o- depois Desculpa, o reverendo. pastor, Já, pode tá bem, continuar, tá bem, pode tá bem. continuar, pode Sim. continuar, Mas pode nós, continuar. pastores, Desculpa, pode continuar. cometemos um erro. Sim, pastor. Por querer colocar palavras na boca de Cristo, Cristo nunca disse. E ganhamos fama por isso. Mas Deus não é por aí. Deus conhece cada um quem é quem. Conhece a Xiziane. Se é bruxaria, não é bruxaria, você não sabe. Quem conhece é Deus. O que está a fazer? Eu não tenho uma atrapalhada com a bruxaria dela. O que eu sei é que é uma senhora intelectual, uma senhora com cultura, aprumada, que é respeitada não só em Moçambique. Você diz que é aquela bruxa. Eu digo, deixa isso para Cristo e Deus saberem. No último dia, vamos tratar. Porque nós que somos pastores, um dia vamos perder o céu. Chegamos lá, vamos ser escoraçados. Jesus diz, não vos conheço vocês. Depois deste barulho todo que estamos a fazer aqui. Eu gostaria de sairmos deste debate. Um de nós até disse que nós não sabemos tudo sobre Deus. Mesmo português, matemática, inglês, francês, a gente era o professor de inglês, falha. De matemática, falha um problema. O que vamos saber de um Deus que está longe daqui, nos fez e que nos meteu este cérebro? Nós chegamos aqui a nos gabar por não sei o quê. A humildade para os cristãos é a base do saber. Dizer que não sei é muito bom. Agora, não vamos aqui em cima daquela senhora. Aquela senhora disse claramente que eu não estou a fazer bruxaria, eu estou a fazer um vídeo. E já agora, aquela música Timbila é espiritual. Eu sinto que é boa, pode-se usar na igreja se quiser. A canção diz, Timbila termina o seu ano, é shopping. Eu entendo shopping, eu trabalhei lá. E quando eu também estive lá, há coisas que eu vi que isto tem mais a cultura, mas ele percebe Cristo desta maneira. Está a ver o Mongói? Havia um Mongói famoso. Ficou meu amigo. Eu era pastor, pequenino na zona. Ele chega, ele diz, eu sei que tu és pastor, tens um poder, mas eu também, esse teu Deus, também me deu isso, está a ver? Aí eu romantizei, porque eles não devemos romantizar. O romantismo ajudou muito. Mas se você chega a ser agressivo, ou seja, você na casa de alguém não pode ser agressivo, não é? Desta, não é assim? Então eu agradeço a tua imparcialidade, porque tu estás a mostrar que não estás contra ninguém, mas estás a pôr os fatos. Se Xiziane é bruxa, não sei o quê, Deus dele sabe. Nas estradas tem mais fé do que nós. E essas críticas que ela traz contra a igreja valem. Não vamos tapar os ouvidos assim. Por quê? Não, porque são motivadas também pelos Sim. últimos acontecimentos vergonhosos de Sim. algumas igrejas. Sim. E que nós também temos que pedir desculpas porque Cristo não trouxe igreja vergonhosa aqui. Por que as igrejas tornam-se vergonhosas? A culpa já é nossa. Então temos que sentar, analisar e, se for necessário, confessarmos a Cristo que estamos a dirigir a tua igreja, mas às vezes somos pessoas, dirigimos mal, não é assim? E arrependermos. O arrependimento é a base. Então, muito certo. Reverendo, para fechar, reverendo Marcos Macam, em algum momento o reverendo falou que o problema Sim. é teológico. Yeah. Por que a igreja atual não luta contra práticas de curandeiro ou religiões que não sejam cristãs? É errado a Paulina Xiziane ser curandeira? Não, como diz o Dércio, Deus deu a cada um seu dom. Mas qual é a autoridade que nós temos para dizer que é curandeira? Já penetramos dentro dela saber se é bruxa, é curandeira? Ou ela tem um certo grau de fé dela, no contexto dela, com as experiências dela. A fé também é a experiência individual de cada um. Nós não acreditamos em Jesus da mesma forma. Então não vamos ditar aos outros o que tem que fazer. A fé tem que partir de dentro de ti. Sabe que há pastores que pregam muito, mas nunca creram, nunca tiveram fé. E fazem mola. E Jesus cala. Não diz nada. Agora porque apareceu ali, é bruxa, não sei o quê. Vamos pedir àquela senhora. Senhora, nós já não te precisamos neste país. Tens muita coisa a dar. Eu gosto dela porque é crítica, mas ela produz um conhecimento original. E muitos de nós temos medo de produzir algo original. Fazemos pass and copy de outras pessoas. Jesus não vai zangar quando as pessoas fazerem aquilo que nós falarmos com eles. É errado um pastor dizer que vocês curandeiros, nós não falamos convosco, vocês estão perdidos. Jesus nunca disse isso.
Quem somos nós para arrancar a cadeira de Cristo? Não. Quem sabe se Moçambique estaria transformado se houvesse este romantismo, que o meu colega diz, de diálogo com as pessoas. E Jesus apanhou pessoas que não entendiam as coisas, mas naquele dia entenderam e seguiram, sem barulho, sem barulho. Então, para terminar, Massanga, é dizer que Moçambique precisa de um debate sempre regular deste tipo, que é para nós, os pastores, não confusionarmos o rebanho do Senhor. Hoje correm para Massanga, depois correm para Honório. Já sentamos com o Honório conversar, Honório, o teu ponto forte é este. Eu sou pastor da igreja X, mas que tal a gente assim? Porque o povo é nosso, nós temos que transformar Moçambique. Caso não, nós somos rejeitados pelo Estado. Pensa que nós não temos juízo. Sabe que há pessoas com doutoramento nessas coisas. Um deles é esse, dessas coisas. Sim. Mas não é preciso usar isto como se fosse uma coisa, gelar a cabeça, pensar quadrado. Não. Não somos nada perante Cristo, mas temos que produzir algo que conquiste as pessoas. Depois de ouvir esses atiramentos, você é bruxa. Acho que a Gisela ainda vai para ali dizer, olha, hoje quero passar o batismo com a minha filha aqui, nesta igreja. E perdemos-la, não é assim? É por isso que eu encorajo a ti. Eu estou a ver o teu pensamento. Tenta equilibrar, não é as duas coisas. Se tu ofenderes, não fizeste de propósito, está a ver? É que falar também é difícil, não é assim? Mesmo nós somos veteranos, você acaba vendo. Mas aquela coisa, maçã que eu termino dizendo é o seguinte, temos que reconhecer que Cristo está acima de nós. Aquilo que nós não sabemos, Ele sabe de nós. Mesmo aquilo que escondemos, Ele sabe de nós. E vamos ser humildes e amar o povo moçambicano. Igreja é uma riqueza que nós temos. Obrigado, reverendo Marcos Macamo. Também vamos ouvir a opinião dos nossos telespectadores relativamente ao nosso tema de hoje. Alexandre, vamos abrir as linhas só para atender 2 ou 3 telespectadores de uma forma bem rápida para passarmos a palavra para o reverendo G.C. Maló. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário do Nelson, está bem, que está conectado ao nosso programa 2. Temos aqui o comentário do Zec, que está conectado ao nosso programa 2. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Amid. Amid diz o seguinte, que está a pedir a Paulina Chiziano para estar no programa. Sim, ela estará no programa. Nós já conversamos com ela brevemente. Estará aqui no programa Diálogo na TTV. Infelizmente não vamos abrir as linhas por causa de problemas técnicos, mas vou ler aqui alguns comentários para passar a palavra para o reverendo G.C. Maloa. Temos aqui um comentário na nossa página do Facebook, que é do Ibrahim Bim, que está conectado ao nosso programa. Reverendo Marcos Macamo, muitos telespectadores estão a pedir seu M-Pesa aqui no WhatsApp, ou melhor, no Facebook. Não sei o que isso significa. Temos aqui o comentário do Nelson, o programa está muito doce. Temos aqui o comentário da Preciosa, que está conectada ao nosso programa 2. Temos aqui o comentário do Santos Costa, diz que a igreja falhou e peço que deve se retratar publicamente. Temos aqui o comentário do Rashid, que diz o reverendo Marcos Macamo é muito bom nas suas teses, está bem. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é do José, que diz que o reverendo Marcos Macamo é um exemplo do ensinamento de Jesus Cristo. Temos aqui o comentário de Luiz Massinga, reverendo é muito lúcido. Temos aqui outro comentário do José Maluana, que venha mais vezes, reverendo Macamo. Todos estão com o reverendo Marcos Macamo. Outros estão a concordar aqui com o reverendo Marcos Macamo. Glória a Maria, parabéns, reverendo G.C. Maloa. Palmira, peço o M-Pesa do reverendo Marcos Macamo. Apóstolo Bernardo, o programa está uma benção. A Igreja Divina Esperança tem razão, a Paulina não tem. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook. José Maluana, o que se passa hoje com o reverendo
Gessi Maloa está aqui, vai responder. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, do Francisco Miguel, que diz o seguinte: está de parabéns, reverendo Macamo, muito humilde. Okay. Vamos passar agora a palavra para o reverendo Gessi Maloa. Reverendo Gessi Maloa, qual é o problema da Paulina Chiziane ser curandeira? Eu já tinha respondido essa pergunta, mas não me importo de voltar a responder. Vou fazer um link da questão que estás a colocar-me com alguns pontos bíblicos, né? A Bíblia ensina-nos, no livro de Apocalipse 21, diz assim: os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam a imoralidade sexual, vocês que dormem com mulheres antes de se casarem com elas, praticam a imoralidade sexual, os curandeiros ou bruxos e ocultistas, os idólatras. Idólatras quem são? Os que adoram estátuas, os que têm imagens de Maria, de Pedro, de José, de anjos, e tal, são idólatras. Os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. O que eu estou a dizer aqui é que a Bíblia não é para ser relativizada. Ok? Eu não posso ser pastor e chegar aqui e começar a relativizar as coisas, porque tem consequências. Tem consequências. E a salvação não é uma questão de preferência. Disse muito bem que o reverendo Macamo. Tem pessoas, sim, que vão pregar, que vão estar nas igrejas e tudo mais, e que não vão entrar no céu. E a Bíblia fala disso. Ok? Então, o problema não é a Paulina Chiziane. Eu amo aquela senhora, tem a idade da minha mãe. É uma pessoa que eu respeito. A própria palavra de Deus nos ensina que não devemos ser ásperos com os mais velhos. É bíblico. Paulo falou isso para Timóteo, né? Para não ser áspero com os mais velhos. No entanto, se a vida dela não muda, se os atos dela não mudam, se ela continua praticando aqueles atos, não interessa se você é branco, se você é preto, se você é indiano, se você é... O fato é que tu não vais entrar no reino dos céus. Esse é que é o ponto. Ok? Então, dito isto, eu quero alertar não só a Paulina Chiziane, o reverendo Macamo e todos aqueles que nos estão a ouvir aí em casa. A invocação de espíritos. Porque essa é que é a grande questão. Quando as pessoas falam de invocação de espírito, e esse é que é o problema, esse é que é o choque quando a gente trata da Paulina Chiziane. E eu estava a tentar explicar, e algumas pessoas, eu sei que isso também não é uma matéria muito fácil. Cultura, maçã, cultura. Né? Tem pessoas, por exemplo, que vestem-se de uma determinada maneira. Ok? Aquilo vai passando de geração em geração, torna-se uma tradição para eles. Com o andar do tempo, algumas se aculturam, se afastam daquilo. Ok? Aquilo torna-se uma tradição daquele sítio, mas não se torna cultura. A cultura, ela é flexível. Ok? Embora aspectos culturais sejam mais latos, sejam mais... Por exemplo, nós falamos português agora, ok? Passou a ser nossa cultura, mas não era. Então, quando nós vamos fazer rituais, o que as pessoas muitas das vezes tendem, por exemplo, no caso do curandeirismo, as pessoas tendem a dizer que o curandeirismo é nossa tradição, não é? Não é nossa tradição, é tradição de alguns, ok? É tradição de alguns. Nós temos que entender que a nossa cultura tem que ser muito mais importante que a tradição. Se o ato que está a fazer ali é cultural, então tudo bem, vamos cantar, vamos dançar cultura. Se for uma questão de tradição, é importante a gente ver se essa tradição beneficia-nos ou não nos beneficia. Não vamos nos amar às tradições. Então, em Mateus capítulo 15, Jesus Cristo nos ensinou toda tradição, não toda tradição que fere a palavra de Deus é proibida. Se não fere a palavra de Deus, se estamos a cantar, estamos a dançar,
estamos a vestir determinadas roupas, não fere a palavra de Deus, não tem nenhum problema. Mas se aquela tradição nos leva à invocação de espíritos, nos leva a fazer os cufembas, por exemplo, entrar em entidades demoníacas em mim, e eu começar a falar em nome dos meus antepassados, e por aí em diante. Quantas pessoas estão perdidas por isso? E não podemos ter pessoas que, pelo seu gabarito, pela sua posição social, usam dessa influência para dizer às pessoas que é normal as pessoas fembarem, é normal as pessoas receberem entidades demoníacas. Não é normal. E o que eu estou a dizer aqui às pessoas, aí em casa, é que tem muita gente que sofre por causa disso, que são ameaçadas por causa disso, que morrem por causa disso, são apertadas pescoço por causa disso. Estas mesmas pessoas que praticam essas coisas, não praticam essas coisas por livre, espontânea vontade, elas são forçadas a levar a isso. Então, esse é que é o meu problema com o curandeirismo e com toda, mas não só o curandeirismo. Eu expliquei aqui que o curandeirismo é a primeira fase, okay, de iniciação para a feitiçaria. O curandeiro, quando se torna curandeiro, ele não tem todo o conhecimento dos atos espirituais que ele vai enfrentar. Quando ele entra para aquela prática, ele começa a perceber que, afinal de contas, ele precisa ter um pouco mais de poder para performar determinados rituais. É por isso que o curandeiro renova o seu curandeirismo. E nessa prática de renovação, ele vai buscando outras e outras práticas. Há coisas, meus amados, vamos fazer o seguinte, Mação, vamos marcar um outro programa, ok? Para a gente conversar sobre aspectos profundos do mundo oculto ligado ao curandeirismo. Porque este não é o nosso tema aqui. O nosso tema aqui, básico e central, é o seguinte: a igreja não deveria ter violentado aquela gente, não é bíblico, não é aceitável. Esse é o meu primeiro ponto. Meu segundo ponto: tem igrejas que, embora andem com Bíblia, ok? Embora profiram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, as suas práticas lá dentro não têm nada a ver com as Sagradas Escrituras. E quando assim é, ainda que essa igreja se diga cristã ou whatsoever, ok? Não há salvação lá dentro, não há Deus lá dentro. Portanto, essa igreja, de acordo à palavra de Deus, não está salva. Terceiro aspecto: não podemos romantizar o curandeirismo, e é por causa dessa romantização, o romance da Paulina Chiziana tende a fazer com que as pessoas pensem que o curandeirismo é algo bom, que nós podemos abraçar isso. E por causa disso, ela está a trazer conflitos para a sua vida, está a trazer conflitos para o seu futuro, está a trazer conflitos para o seu legado e, principalmente, está a trazer perdição para a sua alma. Ela precisa de se arrepender, ela precisa de buscar a Deus e entrar naquilo que são os caminhos da verdade e da salvação. Reverendo, para fechar, o que a igreja deve fazer nessa polêmica? Colocando as considerações finais, beijo e abraço. A igreja sempre foi alvo de, vamos lá assim dizer, de conflitos, né? de perseguição e muito mais. E nos dias de hoje, falar de igreja torna-se algo muito complexo, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que é igreja, nem todo aquele que profetiza, que expulsa demônio, nem todo aquele que performa milagres é verdadeiramente igreja. Esse é o grande dilema disso. Tem muita igreja, ok, que faz coisas que não são bíblicas. Por exemplo, nós já vimos determinadas igrejas em que pastores estiveram ajoelhados diante de um homem, ok? Não é bíblico, é pecado. Já vimos pastores. Já vimos igrejas como numa igreja os pastores não podem ajoelhar? Não podem, não é bíblico. Um homem não pode ajoelhar-se perante um outro homem devido a fatores espirituais. É aquilo que nós acabamos de ler aqui. É idolatria. Nem por reconhecer. Não pode. Nós nos ajoelhamos diante de Deus. Agora, tem que perceber o contexto disso, né? Por exemplo, estamos num ato de consagração, eu estou ajoelhado diante de Deus
para receber uma consagração, para alguém fazer uma oração para mim. Isso é uma coisa. Mas agora, alguém está a chegar de uma viagem aí no aeroporto e eu estou ali ajoelhado porque está a chegar o pastor X, ou algum pastor está a chegar na igreja, então as pessoas ali todas a venerarem aquele homem, isso não é bíblico, tá a perceber? Então, este tipo de atitudes é que faz com que muitas das vezes nós tenhamos que perceber que nem todo aquele que se diz que é igreja, ou nem tudo aquilo que se diz que é igreja, é de fato igreja. Nós precisamos de entrar para a Bíblia, voltar para a Bíblia, para definir igreja. Por exemplo, eu falei agora, aqui, mostrei, tem muito mais escritura, mas não temos tempo para isso, né? A questão da idolatria. Tem igrejas que têm aí penduradas estátuas. Tem igrejas que fazem isso, naturalmente, né? Não é bíblico e é condenável de acordo com as Sagradas Escrituras. Então as pessoas têm que voltar para a palavra de Deus para poderem encontrar a salvação. Obrigado, reverendo G.C. Maló. Passo agora para o pastor Derso Martins. O pastor tem 5 minutos e teremos mais 5 minutos para o reverendo Marcos Macam. Reverendo, ou melhor, pastor Derso Martins, qual seria o papel do líder da igreja nessa situação? Bom, primeiro começar dizendo que se existia alguma possibilidade da Paulina Chiziane mudar de ideia a respeito da convicção que ela tinha em relação às igrejas, se existia alguma possibilidade dela se converter, essa possibilidade tornou-se muito mais distante a partir deste episódio aqui. Se existia uma possibilidade da escritora Paulina Chiziane de um dia ela mudar de consciência a respeito da igreja, essa possibilidade ficou muito mais distante depois deste cenário que aconteceu nos últimos dias. Então, isso significa que o que aconteceu afetou também a própria sociedade. Porque a própria... Há muitos escritores cristãos que estão a reagir. O Miyakoto, entre outros... Isso não vai deixar de ter repercussão, porque a Paulina Chiziane ocupa um lugar muito proeminente na literatura moçambicana. Esse é um assunto que até nas instâncias mais elevadas do país já é conhecido. E acredito, espero que não aconteça, mas acredito que mesmo as medidas contra a igreja vão ser mais hostis por causa deste cenário aqui. Então não vai respingar, não vai terminar só ali. É tipo guerra. Guerra não começa no mato. Começa com uma faísquinha entre duas pessoas. De repente já começa e vira um incêndio incontrolável. Então, este cenário aqui ainda vai ter muitas repercussões. Se existia a possibilidade de Paulina Chiziane se converter, ficou cada vez mais distante por causa desse comportamento. No post que eu vi no Facebook, a coisa que ela mais frisou foi a arrogância com que foi abordada. A arrogância. Foi abordada foi muito abordada. Ela disse que os seguranças vieram ali, estou a falar do que está publicado, os seguranças vieram ali e começaram a proferir palavras emocionalmente violentas e ofensivas, só que de repente piorou quando apareceu o líder, que aparentemente era o líder máximo, abre aspas. Apareceu um líder que aparentemente é o líder máximo, parecia que estava de uma bata branca. Esse é que foi mais arrogante do que os seguranças que ali estavam. Então, essa descrição da Paulina Chiziane, esse cenário de violência que aconteceu, segundo as palavras dela, veio afastar cada vez mais a possibilidade dessa mamã um dia mudar de ideia, dizer para realmente esses são boas pessoas, eu que tinha uma mentalidade distorcida a respeito deles. Então, o que eu acho que devia acontecer é que o líder devia ter agido de forma diferente, ok? Tendo em conta que nós já sabemos que não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Se a mamã Paulina, se a mamã Paulina realmente estava a fazer bruxaria, a reação devia ser outra. Não era violência, nem era gritaria, nem era nada. Ok, estás a fazer o quê? Eu estou a fazer o que ela podia dizer, estou a fazer fotos para o meu videoclipe, mesmo sabendo que está para fazer bruxaria. Nós temos outra forma de resolver esse assunto. Muito bem, o erro já foi cometido. Qual é a reação, qual é a atitude daqui para frente? Eu acho que em condições normais devia-se pedir desculpas a ela pela violência, não só em nome daquela igreja, mas em nome da igreja, de todos nós.
porque não mancha somente a eles. O líder deveria pedir desculpas. Deveria pedir desculpas, porque é uma alma aquela mamã. É uma alma. E a imagem que ela vai ter da igreja não vai ser só desta igreja onde aconteceu esse assunto. Ela vai ter uma imagem generalizada, tipo todas essas igrejas novas são assim mesmo, é tudo a mesma coisa. Ela vai colocar tudo como farinha do mesmo saco, porque por causa da forma como foi tratada num lugar, ela vai generalizar. Então, eu acho que a atitude da igreja deveria ser de pedir desculpas à Paulina Chiziane, não só em nome da igreja, daquela denominação particularmente, mas em nome de todo o corpo de Cristo. Foi um laço, foi um escorregadio que eles tiveram, mas deviam se retratar primeiro com a Paulina Chiziane em nome deles e pedir em nome de todos, porque tem que deixar claro que essa não é nossa atitude, não é assim como Cristo nos ensina a lidar com os opositores, sei que era realmente uma oposição, ok? E dizer que mamãe Paulina Chiziane, nós te amamos muito, Cristo te ama muito, e se quiser ir fazer fotos em frente à minha igreja, estamos no bairro Maguanino CMC, ao lado da escola primária de Maguanino B, pode ir fazer quantas fotos quiser lá. Nós não temos nenhum problema com isso. Vamos orar contigo. Se quiser receber oração, vamos lhe abraçar também. Que Deus abençoe a todos. Massango, muito obrigado aí pelo convite. E obrigado por estar aqui com o reverendo Malô, o reverendo Macamo. Que Deus continue a abençoar a todos e a todos os internautas e telespectadores. O amor é a maior marca da igreja. Okay. Obrigado do pastor Dercio Martins. Passo agora para o reverendo Marcos Macamo. Reverendo, qual seria o papel do líder da igreja nessa situação com a Paulina Chiziane? Sim, é buscar uma reconciliação de todos nós, tanto o pastor como a Paulina, somos filhos de Deus e somos pecadores. E Cristo veio para nós os dois, com ela, tanto com a doutora Paulina assim como o pastor. E nós estamos dispostos para juntarmos ao pastor e pedir desculpas por um incidente. E Jesus sabia que isto ia acontecer, por isso ele ensinou-nos a dizer: não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal, vosso é o poder, tal, para sempre. Não que isso ainda vai acontecer mais. Agora, como é que nós nos preparamos? Agora, para as igrejas, eu digo o seguinte: não nos deixe nós, vossos pastores, andarmos à deriva, fazermos o que entendermos. Porque este povo que está na igreja não é nosso. É de um dono que nos confiou, que é Jesus Cristo. Nós dirigimos este povo em nome de. Nada deve partir de nós, do nosso poder, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, da nossa arrogância, se bem que existe. Porque nós somos servos de alguém. Não nos contratou, mas nos chamou. E nos escreveu. Então temos que honrar essa parte, sabendo pedir desculpas a qualquer um crente da igreja. Seja uma criança, se o pastor acha que ofendeu, procure essa criança e peça perdão. Não perdes nada, por isso, pelo contrário, seja ganhar. São essas pessoas que vão te ter. Segundo, não vamos levar casos das igrejas nossas para os tribunais, porque os juízes estão nos tribunais, são nossos crentes. Quando chegam lá, vão julgar o pastor, que aos domingos ele é que ensina a ti a palavra. Isso é a fraqueza total, é um descalabro. É sinal de que despojamos-nos daquele poder que nos foi dado por Cristo para exercê-lo e vamos buscar o outro poder. Estamos a dar trabalho àqueles nossos filhos que estão no tribunal. Muitos problemas nas nossas igrejas podem ser resolvidos com oração, com amor. Eu conheço pastores antigos, velhos, que saem com a esposa, vão à casa de um crente. Boa tarde, como estão? Nós viemos pedir desculpas, porque de manhã não falamos bem, devemos ter ofendido. Isso só. E ganha aquela pessoa, ficam mais amigos. E para terminar mesmo, eu penso uma coisa, mas vai me ajudar, porque é necessário. Temos uma coisa semelhante a um colégio pastoral, exemplo, que é chamar uma associação de teólogos, pastores, que vamos mastigando essas coisinhas, antecipar coisinhas desta natureza. Um país fica honrado quando tem um grupo de pessoas, de teólogos, que pensam diferente, mas de uma forma divina. Esses vão ajudar o país a respirar muita coisa. Há muita coisa acumulada nos corações das pessoas, dos governantes, dos não sei o quê. E dizer ao município, agradeço, porque retirou as multas às igrejas com a poluição sonora. O Dilma Maputo, eu acho que não é que não quer aquele dinheiro. É a consideração que tem, é esta reflexão que teve sozinho. Devo tratar isto com sapiência, com sabedoria. Então, o nosso país vai ser abençoado, não vamos ficar desanimados.
E para ti, Massango, seja um programa próspero, mais visualizado, que Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, Reverendo Marcos Macambo. Reverendo Maló, em 30 segundos, não sei se quer deixar algo, 30 segundos mesmo, ficamos sem tempo. Não, quero agradecer a Deus pela oportunidade da gente tratar estes temas e podemos também citar as escrituras aqui neste lugar. Quero aproveitar só para saudar a Igreja Discípulos de Todas as Nações, está no Patrício do Mumba, que eu lidero, e também a Igreja da Machava, também liderada por nós, e também saudar os irmãos que estão em Murumbala, na Zambésia. Nós começamos um trabalho lá, a igreja está a crescer e a fluir de uma maneira espetacular. Quero saudar a nossa igreja, discípulos de todas as nações em Murumbala, que Deus vos abençoe e continue a fazer um grande trabalho. Amém. Obrigado, Reverendo Gessi Maló, obrigado, Pastor Gerson Martino, obrigado, Reverendo Marcos Macambo. A todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, nosso muito obrigado. Temos aqui o comentário do Américo, que diz o pastor Gerson Martino, homem de Deus. Temos aqui o comentário do Luís Massinga, que diz o seguinte: o programa foi interessante, até amanhã. Temos aqui um outro comentário do Ruben, que diz um forte abraço a todos.